Provocações. Não aceite provocações. Toma a iniciativa de encerrar qualquer discussão. Não leves adiante o bate-boca. Porque o diálogo fraterno não resolve a discussão conflita. O silêncio e o tempo são os dois grandes aliados da verdade. Não pretendas impor-se a ninguém. Consome-se muita energia em conversação inútil. Se alguém te interprete equivocadamente, não te fiques além do que é necessário. Quem levemente abre a porta, a invigilância termina por escancará-la. Não entre na faixa dos que procuram tirar-te do sério, ao invés de descer ao nível do contendor, faz-o subir ao seu. E com esta prece, vamos iniciar nossa doutrinária aqui. Pai de infinita bondade e amor, Jesus, mestre amado, Filho meu Deus, que nos protege nesse momento. Estamos aqui, nesse ambiente de luz, recebendo as bênçãos e a graça, para que todos nós possamos fortalecer essa realização da nossa doutrinária, para que todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, possam receber de Ti, Pai, benefício, para nos fortalecer, envolvendo na Tua luz, na Tua fé, na esperança. Abençoa todos nós, encarnados e desencarnados. E agradecemos ao benfeitor desse trabalho, a equipe espiritual que aqui se encontra nesse momento, para nos assistir, nos instituir e nos auxiliar nesse trabalho de hoje. Com tua bênção e tua proteção, te pedimos permissão para iniciarmos a doutrinária de hoje. Com tua paz e teu amor, que assim seja, graças a Deus. E aqui, nosso irmão, amigo, irmão, o palestrante de hoje, com o tema Como ser espírita. Fique à vontade, irmão. Meus amigos, antes de você ficar pelo celular, para poder estar sendo filmado, né? Aí você vai aparecer na Globo. Vamos botar aí. Vem pro seu foco aí? Não, tá ótimo. Tá bonito aí na foto. Então, meus amigos, muita paz a todos. É muito bom sempre retornarmos à casa espírita. E só o fato de estarmos aqui, há toda uma energia envolvida. Ela falou na prece, né? Muito diferente de a gente estar do nosso lado. Né? Porque a partir do momento que a gente entra, a gente já começa a ser tratado. As energias já começam a harmonizar. Às vezes, quando a gente está numa casa espírita, os espíritos nos falam que doenças, as neoplasias, alguma doença que poderia estar se manifestando, ela é estagnada. Pode até não voltar, mas então a importância de estar, né, nesse ambiente. Eu trabalho na desobsessão, e aí eu vejo lá, nem todos os espíritos são atendidos, mas pelo fato dos espíritos chegarem até o centro, já toda uma melhora, já sente-se bem no ambiente. Então, para a gente também é fundamental que a gente possa vir à casa espírita e participar dessa energia, desse banquete. O nosso lar pode ser o melhor do mundo, mas nada se compara em estar na casa espírita. E as bênçãos são muito melhores. E aí a gente trabalha esse tema do ser espírita, porque a gente sabe que nem todo mundo vai ser espírita, mas todos nós somos espíritos. É uma coisa inevitável, cada um que se for olhar, de alguma forma, em algum momento da vida, deve ter tido um momento assim, meio espiritual, já viu, já sentiu, já viu presença. Então, essa realidade é inevitável para a gente. Nós sabemos que tem pessoas que veem e não acreditam. Tem gente que vê espírito e fala, não quer ir para casa do espírito. Tem um parente que vê e fala, mas não quer. E tem gente que nunca viu nada e é espírito. Então, o fato de ver e saber o que é espírito não é um fator fundamental para isso. E a gente tem que saber que não é momento mais da gente ser simpatizante da doutrina espírita. Simpatizante tem muito. Chega lá do outro lado, será que a gente vai querer? Não está atrás de simpatizante, não. E aqui eu estou presente de trabalhador. Simpatizante tem em todo lugar aí. Então, a gente está vendo que nesse momento é feito, a gente vai olhar lá no Apocalipse, há um verdadeiro cenário lá em que se diz assim, olha, vai chegar o momento que a fé vai ser provada.
Não existe esse negócio de ser um bom cristão, um bom espírito, sem ser provado. Todo mundo passa por momentos difíceis. Chico passou, Divaldo Pereira Franco e tantos outros. Quem a gente é melhor para você? Eu até digo, se sua fé até nunca teve abalada, porque também você nunca passou por nada ainda. A gente tem que passar por essas dificuldades, aqueles problemas. Às vezes a gente tem que lembrar o nosso compromisso, às vezes, com a doutrina espírita. Nós somos o espírito em si, o mais importante de Francisco de Assis dizer uma coisa interessante. Ide em todos os locais e pregai. Mas de vez em quando, se quiser, pode falar. Aí a pessoa não fica, como é que eu vou pregar sem falar? Porque ainda a melhor forma de pregar é através do nosso exemplo. A gente se fala um trabalhador espírito, a partir do momento que ele vê o outro trabalhando, a pessoa está empolgada. Eu vou trabalhar também. É aquela ideia. Não é que assim, ficar só chamando. Beleza. Aí, ó, a enxada está aí. Se quiser pegar, eu vou vir aqui. Trabalhar. E aí, às vezes, acontecia isso. E aí, a gente vai trabalhando nesse momento na seara. Vai chegar muitos momentos ainda que irmãos vão precisar, outros vão abandonar. A gente sabe que a gente também pode estar até sustentando outras pessoas que nem sabem no movimento espírita pelo nosso exemplo. Quantas pessoas se inspiram nele? Ele sair, pode levar um bocado, nem sabe. Não, amigo, você saiu, não deixou. Porque muita gente tinha você como. Cada um de nós tem aí, um familiar, um amigo. E aí a gente vai entender que nós todos, de certa forma, ninguém reencarna, é espírita por acaso. Eu fui um dia ali, eu topei, já estava tudo programado. Bezerra de Menezes. A conversão de Bezerra de Menezes só durou 1 hora. Ele estava lá no serviço dele e ele tinha chegado no Brasil os primeiros exemplares, né, do livro dos Espíritos. Foi o médico que traduziu e deu para o Bezerra de Menezes. Trabalhava com Bezerra no hospital lá. Bezerra, olha que o livro dos Espíritos tal, você podia ler e tal. Aí Bezerra é uma pessoa muito educada, amável. Vou ler para um amigo que está me dando. Vou ler que no meu percurso dentro do bondinho, daqui para casa, em 1 hora. Bondinho, aquele bondinho. Ele disse que começou a ler, oxe, tem nada de estranho aqui para mim tudo parece que eu já conheço. Lendo e lendo. Ele disse, quando desceu do bondinho, já era espírito. A gente está há 15 anos e não sabe. Trabalhando. O André Luiz disse o seguinte, depois de 3 anos, se você não resolve uma das características, depois a gente vai falar mais, pegar realmente trabalhar, fazer alguma coisa, aí você vai ser só aquele. Tem a diferença entre professar, né, e praticar. Uma vez, lá no livro dos médios, no livro Céu e Inferno, tem uns depoimentos interessantes. Aí uma pessoa, eu vi que você professava, disse uma pessoa lá, um espírito, eu vi que você professava na vida passada, o espírito não professava. Eu não só professava, mas eu praticava. Professar, você vai sair dizendo por aí, ó, eu sou espírito, espírito de Membron, não sei o quê. É lindo, é maravilhoso, agora eu praticar. Então, a diferença de professar é você se assumir espírito. Agora, praticar é outra coisa. E aí a gente vai trabalhar sobre isso, porque a gente entende que, normalmente, não é difícil a gente chegar até a ouvir todo o planejamento espiritual, com tudo programado para a gente. O que é que você vai ser? Eu me lembro, estranho, a forma de ser espírito. Uma vez eu estava na Olavo Bilac, ia descendo no domingo, estava meio chuvoso. Aí eu chuveio aqui, quando eu olhei aquela luz, vou ficar bem que passa na chuva na porta. Era uma religião, quando eu olhei, a Federação Espírita Piauiense. Eu fiquei ali, e a mulher lá falando, e o interessante, nunca esqueci. E a Marinette ia falar. Acho que ela tinha começado também no doutor, eu estou com 33 anos. Aí a mulher estava apresentando, não, essa jovem que chegou está estudando, hoje vai fazer a primeira palestra. Aí eu gostei, isso é interessante. Não sentei não. No outro domingo eu vou voltar. Quando eu voltei era a Dona Edinha, né, já falando lá sobre Fabiano de Cristo. E aí eu achei tão bonito. E isso foi ficando. Mas depois chegou o final do ano, eu comecei a procurar um centro, aí foi com o Joca Vieira, que eu achei interessante. Passei minha vida toda passando em frente com o Joca Vieira, nunca me interessou. Aí quando eu disse, olha, nem 50, uns 60 metros da minha casa, minha gente passava aqui, porque não era o momento certo. A gente só chega no momento certo. Ninguém chega no momento errado. Então, se você tivesse chegado mais cedo, você tinha se estragado. Pior, chegou no momento pior. Não importa se você chega com 10, com 20, quem nasce dentro da casa espírita, o importante é que a gente venha com essa ideia. Claro, nem todo mundo está disposto a levar, porque o espírito é para quem quer, para quem pode. Não é nem sentido financeiro, não é nem sentido intelectual. Você, no baixo do Rival, Chico de Volta, uma formação simples, de imagem.
né? Não era aquele doutor. Hoje tem espíritas aí que, né, como Haroldo Dutra, que é um doutor, juiz, né, Rocinho Penge, muita gente, médicos, espíritas, psicólogos, tanta gente espírita tem, mas o principal fator é difícil porque você vai ter que lidar com você mesmo. Vai dar, quando você começa a se conhecer, porque até então a gente acha que é muito bom. Aí começa a ver que a gente tem um defeito, não é tão bom como achava, e aí vai se conhecendo, e aí ninguém consegue muito ver seus próprios... Ninguém gosta que a gente diga um defeito da gente, mas a gente começa a descobrir todo dia eu ainda sou muito vaidoso, eu sou muito prepotente. Fica observado, mas eu sou fofoqueiro. Aí você vai vendo defeito, daqui a pouco você não aguenta essa carga de coisa. Na verdade, não é que você... É o que você já tinha, que a gente começa a criar aquela máscara, e aí a gente não entende que a gente vem justamente para se melhorar. É por isso que nesse ano, agora de um tempo para cá, começou, depois que perdeu praticamente a pandemia, essa parte vai me recalchutar. A gente tem que também mais de achar que você já está aprendendo. Vou começar a fazer tudo, cursos que eu já tinha feito fazer, voltei para vários trabalhos que eu não tinha na Joca Vieira, comecei com evangelização, desobsessão, continuo, desobsessão, os estudos, vou começar lá pelo R de novo. Tem gente chegando nova, às vezes a gente pode ajudar aquelas pessoas que estão chegando. Mas é assim, você está se renovando a sua fé, porque a gente sabe que a qualquer momento, a gente vivemos aqui no momento que a gente pode ser chamado. Eu costumo até dizer que o dia mais bonito da nossa vida, a imagem mais bonita que a gente pode ter todo dia, por aquilo que pareça, a gente tem que prestar atenção, é o teto da nossa casa. Todo dia que olhou, meu Deus, estou vivo, mas em cima um dia. Aquele dia que você acordar e ver aquele teto, ficar de parente aqui do seu lado, minha irmã, oxe, rapaz, não tem mais teto, você já está na espiritualidade, já cumpriu sua missão. Mas a gente tem que estar dentro dessa questão. Então, muitas pessoas querem ser espírita por alguns fatores. Tem gente que quer ser espírita porque quer dar status. Eu vou lá, meu professor que é, eu estava numa faculdade, quase todo mundo é espírita. E tem uns que são palestrantes aqui, que a gente se encontrou, nem sabia, tem vários. Tem um grupo que tinha só de espírita lá na mesa. Entendeu? A gente vai se encontrando. Tinha Osmir, Belfort, tinha outros. Tinha muita gente espírita que a gente trabalhava. E aí foi observando que muita gente quer essa força. Outra que é questão de proteção. Se eu for espírita, vou ficar livre dos obsessores. Não tem nada disso, não. Você pode ser... Os que tem até raios ficam ali, perseguindo. Toda terça-feira, lá no Joca Vieira, o último terça do mês, a gente faz a desobsessão para os trabalhadores da casa. Aí a gente vê lá as entidades falando, não sei o que, ele estou fazendo de tudo, não sei o que, querendo atrapalhar, vai doutrinar aquelas histórias, e aparecem entidades. Quer dizer, a gente está, ou seja, não é porque a gente é espírito que vai ficar sem livre. Não, a gente está de sorte, claro, dentro dessa casa, temos nossa proteção. Então é importante a gente fazer isso, e até conselho, se a casa já estiver fácil pelos trabalhadores, porque já estão poucos. Se a gente não fizer essa vibração, sai de uma vez. E a gente fez entidades pesadas, né? Lá no Joca Vieira, parece uns mais enraivecidos, outros são mais simples, mas tem de todo tipo. Porque querem afetar, né, a sua fé. Então, tem também uns que querem ser médium. Eu quero ser médium. Chico via espírito, escrevia, é isso que eu quero. Então, você espírita para ser médium. Não é só assim, não. Eu mesmo cheguei na casa espírita, achei que eu queria ser médium. Ver espíritos, fotografar, tal, depois de um tempo. E aí, o que aconteceu? Eu estava sempre falava, né? Eu estava nas reuniões de mediúnica, não, um espírita que se manifestou e falou, eu estou vendo aqui, eu vi, meu Deus, sou um espírita muito atrasado, não vi espírita ainda. Eu tenho que ver espírito. Aí eu até pesquisei, uma vez eu estava em casa, e aí a mamãe mandou fechar a grade que dá para o quintal, e é um quintal enorme cheio de plantas, e era mais da meia-noite. Mas meu filho, fecha lá a grade, eu fui, casa enorme, aí eu segurei na grade, quando eu fechei, só vi só aquele vulto branco passando no quintal. Aí eu, ai meu Deus do céu, fiquei segurando, fechei os olhos com medo, comecei a tremer. Tremendo, e não largava a grade. Eu disse, não, mas eu vou arriscar o olho, abrir o olho. Quando eu abri assim o olho, um lençol, normalmente esqueci no varal, assim, eu querendo ver coisas, não dá certo não. Então a gente reencontra, claro que inevitavelmente a gente tem reencontro, nunca vi, mas já reencontro nos sonhos, pessoas entes queridos, pessoas que a gente nem imagina poder encontrar esse sonho, está lá. Essa intercâmbio não para não. Mães que perderam os filhos pensam que morreu, pronto, não vai ver. Se encontra, se não fosse esse reencontro, nenhuma mãe suportaria a perda do filho. Agora, aconteceu um caso desse, a gente fica até preocupado no Joca Vieira, uma trabalhadora espírita do Joca Vieira, está internada na UTI do Hospital de São Marcos, ela tem um problema de cardíacos, estava no tratamento por câncer, diabetes alta, sei que teve um problema, está lá incubado aquela coisa, uma pessoa trabalhadora
braçal mesmo, aquela que fazia as comidas, limpava centro, tudo, né? A gente gosta dessa atividade, assim, é bom. E aí, sábado, ela tem 2 filhos. Um filho foi assassinado, lá em Pará. A gente fica imaginando como é que uma mãe dessa, né, se... Ela mesmo lá em coma deve já estar consolando aquele filho, na espiritualidade. Ela está lá com aquele filho, aí fica imaginando se desencarnar, é um dor. Aí também a esposa diz, meu Deus, ela vai desencarnar. Saudade de você, não tem? E aí o que é que acontece? Está nesse momento assim que a gente vê que difícil. E aí temos essa questão, então. Então, muita gente acha que pelo fato que essa espírita como se fosse tivesse uma proteção extra. A gente veio justamente mais para ajudar também os outros que estão precisando nesse momento. São muitos nessa área. Eu trabalho, já estou atendendo a psicologia também, aproveitei que sempre estou fazendo psicologia atendendo as pessoas. Aí você vê, né, porque você só não fala, você sente, né, vê lá toda a energia, a vibração, consegue identificar certa... E tem aquela inspiração espiritual, fala isso, diga isso, né, fala. E a gente vê como a gente está mais voltado, essas pessoas estão mais carregadas espiritualmente do que, provavelmente, só questões que afetam. Né? Mas tem toda a terapêutica espírita que é realizada. Né? E aí, até no próximo setembro, vai ter um evento no Parnaíba sobre essa questão da... É mês que se dedica ao suicídio, né? A gente vai levar, aí o estudante Joana, a gente vai levar uma temática justamente sobre essa questão. A terapêutica espírita para combater a depressão e a ansiedade. Então, assim, temos que ver que a gente está nesse momento difícil, ninguém está ali do nosso lado, o nosso lado tem todas essas questões. E aí temos outra questão, muita gente também quer ser espírita pelo fato, como as pessoas veem o espírito, muito inteligentes, como gente que tem dinheiro, que tem sorte, sabe? O espírita deve ter alguma coisa, porque a maioria dos espíritas ganham dinheiro, e esquece que tem um cara de professor, que nem ganha tanto. Mas, assim, aí vê que essa espírita está, essa ideia, são caridosos, também vê espírito, acho que todo espírito é médico, como a gente falou daquela questão, e aí vamos passando. E aí o Allan Kardec, no livro, no Evangelho, botou uma coisa muito simples. Olha, reconhece o verdadeiro espírita. Aí a gente vai entrar depois nesse aspecto, para as pessoas como ser espírita. Não, o espírita não é melhor do que ninguém. A primeira coisa que a gente tem que saber, mas ele tem a obrigação de ser melhor do que ele foi ontem, hoje. Como é que está a nossa retrospectiva? Como é que eu era há 10 anos atrás nesse tempo de espiritismo? Como é que eu estou? Será que o melhor é alguma coisa? Mais paciente. O que eu reclamava, as desafios que eu não aguentava, será que eu estou aguentando hoje mais calmamente? Vendo o que é que eu fazia ali negativo? Ninguém quer dizer que você vai se livrar, mas pelo menos você vai diminuir. É aquela história. A gente só consegue, só avança, só tropeça quem está tentando andar. Se você ficar parado, você não vai tropeçar, não, mas fica ali, estagnado. Só quem tenta evoluir que vai tropeçar. E assim é a nossa vida. Ninguém aqui vai ficar sem passar por dificuldades, sem descobrir isso ou aquele outro problema ou efeito. Temos que estar caminhando. E aí tem uma coisa. Devia colocar, se a tivesse uma placa, devia colocar primeiro assim, não aceitamos aqui pessoas perfeitas. Porque, na verdade, não tem. Assim, Jesus falou, quem está precisando de... São os médicos, são os doentes. Olha, a Mansão do Caminho, que foi a primeira, a Casa do Caminho, foi a primeira, vamos dizer, casa e instituição, podemos dizer assim, espírita do mundo, que é a Casa de Pedro. Era desse tamanhozinho assim, a casa todinha, cobertinha com as abarrotada todo o tempo. Pessoas doentes, pessoas obsediadas, aleijadas. Tem uma cena muito engraçada que 4 amigos botaram, estava lotado, não dava para entrar, subiram no teto, abriram um buraco e botaram, um dia caiu, foi tudo de uma vez. Tá, Jesus dizendo aquela arrumação. O aleijado, botaram o aleijado para poder ser curado. Jesus achou, enquanto todos ficavam brigando, querendo até bater, ele caiu lá o teto em cima das pessoas, querendo Jesus. Olha, nunca vi tamanha fé. A pessoa que fala um negócio desse, ele foi o lado positivo, e quando eu estava brigando, não sei o que, se tentou, veio aqui e curou o aleijado. E é bonita essa ideia. Então, nós temos que saber que a casa espírita aqui não é de lugar de muito perfeito. Então, primeira coisa, o que não é espírito, não posso dizer espírito, é frequentar uma casa. Como eu falei no começo, tem a diferença entre professar espiritismo e dizer espírito e praticar. Então, não é só frequentar. É frequentar, só vir, olhar e ver como é que está, e pronto, e quando passa, e vai embora. Eu lembro de um casal que chegava no J. Vieira, e aí eles gostavam muito da doutrina, mas nunca... E aí, às vezes, eu tomar um passo,
Aí tomava um passe, uma vez eu vi tomar o passe, aí saí. Quando voltei, estava no final da fila. Aí eu cheguei lá e disse, e aí, você vou tomar passe? Já tomaram o passe? Não, a gente já tomou. A gente não vem na próxima semana, já está tomando na próxima semana. Meu Deus do céu. Tá? Já acho que não estudaram aquela ideia. Queria acumular o passe. E tem gente que leva as garrafinhas, assim, às vezes tem uma reunião terça, no JB ele tem uma sala. Só leva aquele litão de 2 litros. Leva até 2. Aí chega, bota na terça. Aí no sábado já está lá com 2 litros. Meu Deus do céu, a pessoa parece que está tomando tudo de uma vez, assim, não vou apressar. Ali é como se fosse um remédio, não é a quantidade que vai lhe dar a parte. Você pode pegar um pouquinho, uma pomadinha, uma águazinha frutificada. Você pode até fazer em sua própria casa, tem no Livro dos Espíritos. André Luiz fala vários relatos de mães que estavam lá com os filhos adoentados, eles chegavam lá, frutificavam a água e inspiravam a mãe daquela água para o bebê. Ele bebia, mas todos os nutrientes necessários. Assim, respirava bem, passava febre e começava. Aí essa não é assumir tarefa, só assumir uma tarefa na casa espírita. Também não é só isso, eu sou espírita, eu trabalho lá. Eu já vi confusão que a gente assumir tarefa, mas deixava o estudo do lado. É o maior perigo. É o espírita sem estudo. É complicado demais. Atrapalha mais do que ajuda, e a confusão. E era no período que tinha os projetos que tinha dinheiro, e depois começou a briga, começou a confusão. Olha o dinheiro e sem estudo, e no projeto é melhor não ter nada, porque foi um período que eu via a casa e chegava doações, um projeto contrário, uma coisa, e daqui a pouco as pessoas empolgadas ali pela quantidade, não, já está sobrando, vou pegar e sumir a coisa. A gente vem para se reeducar e acaba se contaminando mais com essas ideias. Então não é só trabalhar. Lá no Joca tinha até uma coisa interessante. Ainda hoje tem. Todo mundo que começava a entrar tinha que passar pela sopa, assim, só, quer começar, tem a sopa. Era um teste pesado, porque quando eu entrei era carvão. O pessoal botava umas panelas assim e tal, e o carvão lá, e tinha que mexer. Hoje não, tem umas fogão lá industrial, aquela coisa bonita, ainda vai o pessoal ainda faz todo sábado a sopa. Mas era um bom, porque todo mundo que passou pela sopa ainda hoje está. Era pesado. Muitos que passaram, alguns saíram, outros sumiram, não sei quem viu, mas está. É assim, eu vejo para ficar. Eu venho para assumir esse trabalho. André Luiz era médico aqui. Quando chegou no outro lado, o que ele foi fazer? Faxineiro. Das piores, das emergências do hospital. Imagina um faxineiro da emergência ali da HUT, que chega lá de sangue, tal, coisa, e ele lá. Reclamando, limpar o chão. Se não era digno de fazer aqui no hospital, também. E depois foi assumindo e vendo o que ele fazia. Então, se a gente aqui acha que é espírito, chegar do outro lado, ó, meu irmão, quem é que você chegou agora lá do Tigre Martins, ele tem um trabalho para você. Agora você vai limpar bem ali uma zona do braço, porque ele faz você tanto tempo. Olha, você não. Então a gente tem que saber isso. Também não é todo estudado todas as codificações do Livro dos Espíritos. Na minha época de juventude aqui do movimento espírita, tinha um rapaz que trabalhava com a gente, nunca vi tão inteligente, tinha uma capacidade mnemônica assim, de memorização muito grande. Sabia quase o Livro dos Espíritos, o Evangelho. A gente fazia uns eventos enquanto mocidade, tinha uma gincana que era para saber pergunta. Quem respondesse ganhava. Quando ele estava na coisa, todo mundo, não, vai perder, todo mundo vai ganhar. Sabia, né? Mas o que adiantou? Depois de um outro, sumiu. Começou o problema de relacionamento com casa, separou. Depois, questão de estar bebendo, outra coisa, começou, desandou todo mundo. Hoje nem sei onde é que anda. Então, só o conhecimento em si não foi o fundamental. Tem muita gente que lê. Uma vez eu fui ler uma palestra de um pastor. O pastor foi fazer uma palestra aí, acho que é presbiteriano. E aí os pediam, rapaz, falava de tudo, como se fosse. Conhecer, estudou profundamente. É aquela história. Também a gente critica, nunca lê um livro em espírito. Ele não, só eu li o Evangelho, escrevi tudo. Vou falar que essa religião. Claro que estava com um ponto de vista. Aí disse, eu falei tudo, agora eu vou questionar todos os pontos que eu falei. Mas ele falou tudo tão bonitinho, uma aula de espiritismo. Desde quando surgiu o Kardec na França, as mesas de dente e tal, e aquela coisa. Aí foi questionar a questão da encarnação. Achei bonito. O cara estudou para. Aí sim, com a ideia dele. Claro que tem os pontos dele lá. Mas a gente vai observar. Os inimigos estão estudando, parece que as pessoas que não gostam de espiritismo estudam mais do que os que gostam. Que estão na casa espírita. E aí a gente tem que saber que a gente não pode ficar. Outra coisa, também espírita, estou fazendo tratamento espírita, sou espírita, só durante o tratamento. Está cheio de gente que só é espírita durante o tratamento. Eu não sei também que eu ajudo o Joana
trabalho na Luz do Povo, que é lá na Vila Irmanduz. João Nunes Maia também trabalha lá, trabalho em atividades. Mas a gente vê pessoas que vão lá, fazem um tratamento, some. Aí daqui a pouco volta de novo. Aí aparece, aí vai. Só que interessante, quando volta, não volta do mesmo jeito, volta pior. E aí fica, olha, mas eu fiz aqui. E a gente tenta fazer, tenta levar. Eu tenho uma amiga que está passando por umas dificuldades, eu conheci ela dentro da casa espírita. E é uma coisa incrível. Toda vez que ela vai ao médico, ela realmente descobre a doença. Ela está com o caderno cheio. Um dia desse ela estava com uma dor no dente, aí foi lá no médico. Olha, é o seguinte, você está com uma dor aqui, mas é porque tem uma face, não sei o quê, você faz uma cirurgia e botar no implante. Aí um dia desses, depois foi fazer, estava sentindo as dores nas costas, foi lá e descobriu um bocado de doença, estava um bocado de dia encamada, só na fisioterapia. Foi fazer um exame de rotina para alguns anos atrás, não sei, questão de... Descobriu mamografia, descobriu nódulos, tá? 5 anos, já passou 5 anos, está agora entrando em 6. Era para ter terminado em 5 anos. Mas não deu consciência que ela tem que começar a trabalhar a mediunidade dela, as energias dela. Quando foi como não, agora você vai passar mais 5. Mas ainda hoje, irmão, que tal? Vamos lá para o trabalho. Não sei o quê. Então vai entrando trabalho na mente, eu fico dizendo, meu Deus, daqui a pouco vai estar inválido. Aí vai querer que os outros levem ela. Quando estava boa, não quis andando. Aí depois eu queria que o pessoal leve do braço. Sabe que teve uma desorganização? Aí se manifestou, esse, né, que eu falei que tem os trabalhadores da casa espírita, a vibração, aí se manifestou uma senhora. Foi chorosa, só, olha, eu estou bem do outro lado, mas eu deveria estar muito melhor. Eu trabalhei nessa mesma mesa aqui de desobsessão muito tempo atrás. Desencarnei, o pessoal começava a desconfiar de quem era, mas aí me afastei. E hoje eu sei que vou ter que voltar, porque ficou longe de terminar minha tarefa. Muita coisa eu poderia ter feito, até não ter desencarnado tão cedo. Porque se eu não estava sendo útil naquele momento, resolvi sair do trabalho, que tinha sido preservado, o Divaldo Pereira Franco. Divaldo já que tem de moratória, era para ter desencarnado há muito tempo. Os espíritos estão segurando ele, porque muita gente ainda precisa, tal e tal coisa, está lá. Não é só a questão de dizer assim, olha, você está no espírito, vai viver muito tempo. Nós temos que fazer nossa parte. Então, não é só tratamento. Então, é o seguinte, o que é mais do que ser espírita? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, que a gente não pode falar de espiritismo, é sobre a questão praticar os ensinamentos de Jesus. Primeira coisa, não existe espírito que não acredita em Jesus. Ele está acima. Eu acho lindo. Um dos caras das pessoas que eu mais palestrando, que eu mais gosto de falar de Jesus, tem muitos que falam de Jesus, mas não fala tão bem de Jesus como o Haroldo. E logo o próprio Divaldo vive até na época, então eu acho bonito, ele fala, faz. Então, essas palestras dele, quem puder assistir sobre Jesus, ele está presente. Ontem mesmo eu gosto de lavar até louça, é uma terapia. Eu lavo o louça, boto lá o telefone, eu assisti para uma palestra, eu fico até procurando mais louça, porque a palestra está boa, não quero acabar logo. Ele fala sobre o Pai Nosso, fazendo essa palestra, o Pai Nosso, muito linda a palestra. Então, o espiritismo sem Cristo não existe, é o primeiro fator, a gente tem que saber disso. E aí vem os outros, acreditar na reencarnação, questão de mediunidade, tem todos aqueles princípios que a gente vai tentando. Não tem um batismo em si. Eu mesmo fui batizado como católico, fui batizado no Evangelho, né? O Espírito não tem. Uma vez teve uma época um amigo meu, não sei se eu fui batizado, me levou, estava começando o Espiritismo, mandou eu conhecer lá um terreiro dos nossos irmãos da Umbanda. Eu sei que eu fui assistir, passei o tempo todo lá com ele. Só jogou umas águas na minha cabeça, botou lá e tal. Eu achei bom, estava lá assim, aquela assim, sensação. É a forma deles, né? Diferente. Aí eu fiquei assim, também. Aí ele olhou para mim, eu olhei para ele, só você veio aqui, mas queria dizer, você nunca mais vai voltar aqui. Mas não, eu gosto, não, realmente nunca voltei, eu não sabia que... Mas a gente, assim, então, o batismo é todo dia. Todo dia a gente está pondo em prova nessa nossa fé, o que a gente professa, você aceitar esse princípio. Não tem dizer, amanhã eu sou, hoje eu não sou. Tem uma música muito interessante que diz o seguinte, do Grupo Ano. Assisti a primeira reunião do Sempre Espírita. Aí ele fala, né, que achou tudo muito bonito. Aí depois foi assistir a segunda reunião. Aí assisti na terceira reunião. Aí disse, quando saiu, alguém perguntou, na primeira reunião, você é espírita? Não, não sou espírita, não. Aí ele disse que na música ele começou a frequentar, aí um dia uma pessoa perguntou, você é espírita? Ele disse, sou espírita. Aí na terceira ele disse que ia praticar a pessoa, você é espírita? Ele olhava a vida dele, o que ele precisava fazer isso. Olha, eu estou tentando aí, de certa forma. Porque uma coisa... Jesus, quando perguntou para Pedro,
Aquela mesma pergunta que Jesus fez para Pedro, tudo que Jesus testou com os apóstolos, testa com a gente. A gente já teve de Tomé, né? A gente viu essa questão de Tomé, acreditar que quando está passando as dificuldades, os problemas, a gente começa a enfatizar mais que não vai dar certo. E esquece que Jesus está do nosso lado. Não, eu só acredito em Jesus se ele fizer isso por mim. Como você só acredita em Jesus se ele me mostrar a chave e botar o dedo. E aí a gente acha que tem, vai acreditar, a nossa fé está pautada em Deus, em Jesus, se a gente fizer alguma coisa assim que a gente está esperando no momento. Mas mesmo que faça, pode ter certeza, daqui a um mês a gente já esqueceu, já quer a próxima. É assim, está sempre como um menino, pede um brinquedo, não gostei mais não. Eu fico feliz no Natal. Papai maravilhoso e tal. Passou o Natal, já está pensando no brinquedo do próximo Natal. E assim a nossa vida também é desse jeito, vai pensando, vai tentando. E aí diz que Pedro chegou, Jesus chegou para Pedro, depois de Jesus crucificado, Jesus ressuscitou, voltou. Quando Jesus voltou, ele reuniu todos os apóstolos, e conversando, e estava lá Pedro, perto de uma fogueira. Jesus sentou perto de Pedro e disse, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, amo, Jesus. Vontade, né? Empolgação. Amo. Aí Jesus começou, daqui a pouco Jesus olhou para o Pedro, Pedro, acho que tu me amas. Pedro disse, sim, acho que eu te amo, tá? Aí quando passou um tempo, Jesus olhou para Pedro e Pedro, tu me amas? Aí o Pedro disse, Jesus. Aí ele começou, deu na mente dele o momento em que ele negou 3 vezes Jesus, lá no momento da crucificação. Negou 3 vezes, ele ficou assim, mestre, tu sabes que eu te amo. Depois apacenta minhas ovelhas, lá a tua missão. E aí na vida espírita a gente também tem, Allan Kardec, lá no livro dos Espíritos, ele dividiu em 3 tipos de espíritas. Achei tão bonito. Né? Tem os que acreditam, os espíritos que acreditam, é aqueles espíritos que a gente chega, Pedro, me ama. A gente vai chegar aqui agora. Jesus, claro. Mas passa um tempo, aí vem de novo, aí tem a segunda parte dos espíritos. É os que acreditam, primeiro os que acreditam, e admiram e estudam. Vou estudar, admiro, aí começa a estudar. Beleza. Aí Jesus chega e diz, me ama, estou aqui estudando. Aí tem os terceiros espíritos, tem o terceiro momento, Jesus quiser chegar, tu me ama, é os que acreditam, os que admiram, que estudam e os que praticam. Aí vai diminuindo. Os que admiram é muito, 50. Aí os que admiram, né, gostam, tá, acho bonito, estuda, aí vai para 25. Aí quando chega nos que praticam, 5 ainda é muito. André Luiz fala lá no livro dos Mensageiros que todo ano, quase todo mês, sai centenas e centenas de pessoas preparadas para ser médium, palestrantes, doutrinadores espirituais, sei lá, e tanta coisa, evangelizador e um monte. Aí André Luiz mesmo disse, então tá muito bom lá. Não, meu irmão. Dos 100 que sai, só 3 volta com a missão ainda, não é nem volta com a missão. É muito atrativo. Né? A gente fica imaginando, meu Deus, tem muitos atrativos que desviam a gente dessa nossa missão. Então nós temos que trabalhar e renovar sempre essa ideia de que Cristo não dá muita chance, mas que a gente merece. Todo dia a gente é ajudado mais do que a gente poderia imaginar. Se a gente puder depois passar um filme, eu estava vendo o vídeo, isso até é uma coisa interessante, estava vendo a palestra, acho que era hoje. Diz que antigamente os espíritos obsediavam a gente, ficava atrás da gente, para saber como é que está a nossa vida, o que a gente pensa, o que é que a gente acha. Diz que agora a gente faz mais isso, não, sou obsessor. Eles vão fazer o quê? Eles ficam lá sentadinhos, fica só observando nosso WhatsApp e Instagram. Tá aqui, eu vou correr, olha aqui, o espírito aqui, tal. O espírito aqui não fala nada, tem posicionamento com relação à fé, aborto, pena de morte, mas para falar não sei de quem, está aí, falando dessas coisas. Então a gente vê que eles estão focados. Né? E aí, já traz uma coisa interessante. Chega um momento que, para passar a sua vida, não pensou você sentado no galpão lá, vai ser julgado sua vida. A gente vai passar um telão aqui, não telão não, a gente vai botar aqui, desde o dia que você fez sua conta lá no WhatsApp, no Facebook, vai passar tudo aqui que você postou, que aqui é a sua realidade. O que é que você andou postando, batendo e falando mal de quem? Apagando, apaga ali, mas já está na rua, está tudo na rua. Eu estava vendo uma coisa interessante, um desse eu perdi umas fotos, perdi uns negócios, sei o que lá. Aí fui abrir o computador e cliquei lá, procurando um negócio, rapaz, apareceu tudo que eu tinha perdido na vida. Esse negócio aí está tudo... Nada se perde. O que você faz, você vai desbagaçar o computador, o celular. Mas já está em algum lugar. Não adianta, não. Aí não tem como saber. Então, essa realidade é inevitável. Aí, como é que eu sei que eu estou
espiritualmente, vamos dizer, eu estou maduro espiritualmente, já estou evoluindo. Aí tem vários, eu peguei aqui só alguns para a gente se analisar. Primeira coisa que a gente mostra que a gente está amadurecendo espiritualmente. Essa daqui vai ser aqui. Quando eu parar de tentar mudar os outros, né, querer mudar os outros seriam ser como eu queria. Eu quero que você assim, a pessoa fica querendo. A gente, é igual uma mulher que me procurou uma vez ali no trabalho, ela não é espírita, é evangélica. E aí o marido deixou, está perto ali. E aí ela queria 3 meses, aí ela chegou aqui para Mar. Olha, você é espírita, também está fazendo curso de psicologia, mas me diz uma coisa, é que meu marido me deixou e ele quer voltar. Mas aí eu estou preocupada de eu voltar e ele não mudar. Ele continuar do mesmo jeito que ele é, insensível, ignorante, não sei o quê, não queria fazer nada, eu estava pensando. Aí, mas também se eu não testar, como é que eu vou saber que ele mudou? Aí você, cada coisa, né? Um dia que a gente vai dar conselho para o outro voltar ou não voltar. Isso é complicado demais. A pessoa tem que tomar a decisão, a gente volta os pontos. Aí ela falando, eu pedindo assim, senhor, meu espírito, como é que eu vou falar um negócio desse? Negócio de voltar ou não voltar. Na verdade, a pessoa, quando pergunta, a primeira coisa, ela está com a decisão tomada. Ela está querendo alguém para confirmar. Se você disser que não, vai procurar outra pessoa. Tipo assim, não sei o quê. Então, e o pior, acontece uma coisa interessante, é que normalmente a gente ouve conselho de pessoas que nunca realizaram nada, não fizeram nada, nem casados são, confia mais do que nunca, que já foi casado, passou pela família. Como é que eu dou com meus filhos? Aí uma pessoa que já teve que perguntar, porque você não faz isso não. Aí teve um que nunca teve que dizer, vai fazer isso para não sei o quê, aí ela vai guiar aquilo aqui. Né? A pessoa... E aí eu fiquei, disse, olha, aí só vou dizer uma coisa para você. Aí a gente chegou a inspiração. Muita essa inspiração, assim, é o seguinte, você pode até assumir, mas não assuma o relacionamento contando com a mudança dele, não. Agora você pode assumir com a sua... Ou você muda, quem tem que mudar é você. Ou você muda para aceitar ele do jeito que ele é, tal, daquele jeito, você já sabe como é. Ou você muda para aprender a viver sem ele. Não, agora eu vou mudar, não preciso mais viver dele, eu sei viver sozinho, tem minha vida, tal. Escolhe 2 coisas. Sei que ela acabou voltando. Você nunca mais tive contato, mas depois ela me acha no Facebook, me adicionou, me segue, eu fui olhar a vida dela, está lá. Ela teve 2 meninos depois dessa situação. Está bem. Então, infelizmente, porque também tem muita gente que acha que segura relacionamento com criança. É complicado essas coisas, porque, na verdade, hoje em dia as pessoas... Tem uma amiga ali que passou 6 anos com uma pessoa e o relacionamento estava fraco. Não tem um menino. Aí foi ter um menino com a pessoa. Aí viu que teve que piorar. Piorou porque nem ela tomava de conta e tal, e aquela coisa toda, e ficou assim, e as brigas se intensificaram. Não, foi fazer o seguinte, um casamento, passar no papel. Passou no papel, e com a criança demorou 1 ano ainda. Aí depois de 1 ano, o cara não passava no papel, botou no papel, depois do papel só durou 2 meses. A pessoa vê, né, a gente tem que aprender, nem forçar umas coisas que se não dava certo. Não tem que ter esse cuidado. Aí fica a criança que vai sofrer todas as consequências disso. A pessoa já está boa, ela está boa, e a criança ali sofrendo as consequências. Então, contar com essa mudança. Outra coisa, tem que aceitar as pessoas como elas são, ninguém vai ser do jeito que a gente gostaria, tem pessoas que são mais pacientes, mais... Eu estava um dia desse, olha, tem uma coisa que a gente tem que fazer, é bom. Eu gosto muito. Um dia desse até dá certo. Às vezes a pessoa chega para você com raiva e quer descarregar, começa a discutir, começa a ver que a pessoa está exaltada. A gente tem que fazer tudo também pela minha vibração. Aí eu fico imaginando, lembrei de uma técnicazinha do Ho'oponopono, mas eu fiquei só pensando assim, Senhor, ela falando, né, tira essa energia negativa que está ocasionando ela fazer isso comigo. Livre dessa energia, fica pensando, porque se ela está, porque é uma energia, né? Eu pensei que daqui a pouco demorou um minuto. Não sei o que, tá, e ficou em paz. Tirar. Porque quando a pessoa vai assim, alguma coisa, né? Se você anula essa coisa que está atrás, ela também faz energia, esse contato, essa vibração. E aí foi, então a gente tem que não se entrar nessas vibrações do outro, deixar. Parar de focar nos defeitos do outro é uma coisa interessante. Quanto menos a gente vê defeito nas pessoas, pode até observar, mas ficar comentando, sinal que a gente está melhorando. Quanto mais a gente vê, porque nós acabamos, os outros acabam sendo um espelho nosso, de coisas que a gente tem, eu chamado sombra, isso dentro da psicanálise, um que fala, tem mais as sombras, a gente tem alguns defeitos que a gente não está lá, escondido. A gente nem sabe que tem, mas de repente ele se manifesta quando a gente vê do outro, sinal que ele está dentro da gente. Então, quanto menos a gente começar a ver o defeito, ficar focando no defeito de fulano tem tanto,
Quanto vai diminuindo, sinal que a gente está bem. Se antes eu vi uma pessoa enchida de defeito focar, e hoje eu vejo mais qualidades do que defeitos, sinal que aquelas qualidades já estão sendo assimiladas por mim. E aí, então, quanto mais elogiar, mais ver coisas positivas, mais eu estou atraindo aquele lado positivo para mim. Aí a pessoa tem que saber manejar isso. Quando parar de procurar a aprovação dos outros para fazer tudo, faço isso, não sei o quê. Quer se mostrar, não tem a capacidade de tomar nenhuma decisão. Tudo tem que ser pelos outros, faz pelos outros. Tem até uma coisa, ser espírita tem uma diferença, ser bonzinho e ser bom. O bonzinho é aquele que quer a aprovação dos outros. Quer ser visto, quer ser notado, quer ser elogiado. O bom não quer nada disso. É tanto que Jesus chamaram, mestre, bom mestre, pô, que bom. Bom só Deus. Tem Jesus que então, bonzinho, é como aquela coisa, bonitinho, né? O quê? A feiura 3 vezes. Feio, esse negócio de bonitinho. É igual bonzinho, você é bonzinho, quer dizer, é uma pessoa que faz tudo por interesse. Então, e tem essa questão, tem gente que faz tudo, não tem que deixar de fazer alguma coisa, os outros não fazem nada. Aí esquece a sua vida em prol dos outros. Eu estava até dizendo para a amiga essa outra que está com problema na coluna séria, sabe o que é isso também? Nem nota. Mas tu quer levar o peso de todo mundo nas tuas costas. Tu quer, teu pai tem uma mulher, mas tu tu que quer ir no consultório com ele, quer ver os exames, quer fazer a fisioterapia dele. Deixa ele tá lá, vem. Os filhos aqui, o filho lá, os irmãos, ele se preocupa com todo mundo que está em sua volta, com a empregada. Aí ele diz, minha irmã, tu tem que deixa o peso estar todo na tua costas. Aí a artrose vem dos ossos, então tem toda essa questão. Então, quando a gente também para de se comparar com os outros, não adianta a gente tem que se comparar com a gente mesmo. O que o outro está ali, ninguém nem conhece. Tem pessoas que, olha, é interessante a visão. Tem gente que às vezes idolatra pessoas, ama, não sei o que, pessoas ali, aquela, e nunca viveu, não tomou nem um café com a pessoa. Idolatra. Tem que tomar e ver a realidade, porque é complicado você conviver, é difícil. Dentro desse período todinho, eu vou encerrar. E também quando a gente para de relacionar felicidade a questões materiais. Enquanto você estiver mais focado na espiritualidade, mais no material do que na espiritualidade, a gente vai vendo. Antigamente eu me lembro, né, começa a ganhar dinheiro, aí fica naquela obsessão de ter um carrão que possa ser notado por todo mundo. Você vai ver, não faz esse sentido. Assim, né? Pode ter, mas necessariamente você vai com essa ideia de que tem que ser. Né? Se quiser o básico que você gosta, olha, tem que ter. Eu fico olhando artista que tem casa com 14 quartos, não sei o que, só ele e a mulher. Aí fica ali, aquela história. Não basta ser, tá bem, mas tem que mostrar para os outros que tá bem. E aí é uma coisa complicada. Eu estava vendo até uma mensagem que diz que tem gente, tá lá, você chega. Uma pessoa vai lá para o beira do rio Parnaíba, na chácara, aí vê lá o pessoal pescando para sobreviver. Pescando ali os peixinhos, tá, para sobreviver, 6 horinhas de manhãzinha, 6 horinhas da tarde. E aí é interessante, que tem gente que trabalha, se acaba de trabalhar o ano todo, para fazer o quê? No final do mês, 6 meses depois, ir lá para o riachinho para ficar pescando. O outro faz, o outro fica assim, acabando. Então a gente tem que ter esse cuidado, contrabalancear, ver como é que está esse nível material, espiritual. E qualquer coisa, a hora a gente chega a nossa vez, a gente está com uma ficha aí de chamada, olha, você foi sorteado, mas você vai partir hoje. E aí você não pode imaginar quantos planos a gente faz, Deus tem outro plano. Outra coisa, então, e quando a gente chega na casa espírita, a gente tem que ter a dona Eulália. Ela me deu um conselho quando eu estava começando no espiritismo, disse, olha, que vai mais testar a sua fé, não é o católico ali que fica ali atacando, não é o protestante, não é os amigos ateus, não são seus familiares que ficam falando que quer que você vá para a casa espírita, para a macumba. Onde você vai ser mais testado da sua vida, sabe onde é? Pelo próprio centro espírita e pelos próprios espíritos. Gente, vou te contar. Olha, se a gente não tivesse esse aviso antes, é onde a gente mais testa a nossa fé, a capacidade de estar no movimento, são os próprios espíritos. E também sabe que nós estamos aqui cheios de pessoas com defeitos que também estão tentando evoluir, vem com suas milindres, as vaidades, os egoísmos, outra coisa. Lá no próprio Joca Vieira, me lembro que uma vez tentaram me tirar do Joca. Meu Deus do céu. Você vê que a pessoa lá aí, né? É interessante, mas hoje ainda bem que eu trabalho, uma das pessoas que me liga, hoje a gente trabalha junto, mas obsessão, a gente se ama muito mais. É aquela questão de briga pelo poder, tal, botaram macumba para mim. Macumba, que uma pessoa botou macumba e disse, meu Deus do céu.
A gente fica assim. Mas é aquela história, se você se impressionar muito, pega, senão volta para lá. E aí depois fica até com pena das pessoas que morreram de uma forma tão triste, assim, aquela coisa, fica desencarno, mas eu sei que se arrepender do outro lado, e outras passadas. E a gente tem que ver que o Chico fizeram um trabalho para o Chico. Então, a história não dá para contar, mas muito interessante o Chico. E ele foi até a casa lá do macumbeiro, onde estou. Não foi cobrar nada, foi lá ajudar. Levou caridade, levou comida, levou coisa. E um homem estranho, um homem fazendo mais por desse homem aqui. O Chico sabendo de tudo. E o Chico ainda disse, mesmo, me deu um espaço aqui, um bandeiro. Sentou lá no quintal do homem, o homem toma. O Chico é porque eu ajudo todo mundo, eu dou passo, mas ninguém me ajuda. E o homem foi lá, e deu tratando o Chico ficou quase umas 3 semanas lá para ser tratado. Mas sabendo que... então, vê o tom da humildade dessa criatura. E aí a gente tem que saber disso. Então, se encontrar esses irmãos que a gente vai encontrar na Casa Espírita, né, que a gente tem que ajudar. Me lembra, o tempo desse que eu estava na Casa Espírita, e aí era até dirigente da casa, ela foi 3 vezes lá do J. Vieira, uma com 25 anos, a outra com 6 idade. Eu não vou dizer a outra, senão vocês vão somar, que aí vai seguir a idade. Mas aí o que mais chega é querendo sair da casa. Aí eu fiquei, nunca esqueci, a última foi a que queria sair da casa, porque tinha uma mulher olhando diferente para ela, jogando indiretas, que nem sorria, nem cumprimentava, aquela coisa. Eu deveria sair da casa, eu disse, essa casa tem uns 60 trabalhadores, constante. 59 gostam de ti. Tu vai sair, tu tá dando que poder que essa mulher te deu. Tu tá dando o poder dela. Por de um, tu vai sair. Ela tem poder sobre ti. Não tem, se ela vai fazer que sai. Por que ela não sai, tu sai. Então, tá lá hoje. Né? Trabalha na casa, faz terça, quarta e sábado para trabalhar. Então a pessoa não pode deixar influenciar. A outra também está trabalhando lá. Continua. É bom porque... E quem sair depois do grupo de estudo, quando soube que a outra não ia sair. É confusão. Meu Deus, lá vem. Não, eu vou deixar o estudo, porque esse estudo, não sei o quê. No fundo, ela queria sair da casa, porque eu acho que eu tenho outras coisas, estou muito tempo nesse estudo, não falava nada. Aí eu olhei assim para ela, olha, pois vai ser um grande desfalque para o J. Vieira, porque nenhuma pessoa vai estar à sua altura, assim, vai encher logo a bola dela, né, gente? As pessoas vaidosas, então não vai. Para poder conseguir manter esse estudo aqui, não sei. Eu vou sair, eu vou ficar até o final de junho, já em julho você já arruma outra, eu vou lhe ligar. Pois é, vai ser pena que você é uma pessoa que eu vejo que é estudiosa, tem um domínio do grupo, não sei o quê, vai ser difícil achar, vai já estar com 6 anos, está lá ainda hoje. Então, sabe, né, você tem a vaidade, vai lá, se ela quer permanecer do que quer, você fica. Lá, o grupo, ainda bem que o grupo dela é muito grande de estudo, é uma pessoa realmente muito boa, mas são pequenos defeitos que a gente carrega, que às vezes ali descarrega, a gente está trabalhando com isso todo mundo, esses milímetros. É isso que a gente vai ter, por isso não é para quem quer, é para quem pode. E aí, quando a gente estiver triste, vamos lembrar do Chico Xavier, tudo que ele passou no movimento, vamos lembrar de outros amigos que já passaram. Interessante que nessa reunião de terça-feira a gente faz a vibração, os trabalhadores, não só os trabalhadores que estão encarnados, não, os desencarnados também. Aí um dia essa mulher começou a ler dos desencarnados, meu Deus, não sei quem é. Eita, a lista grande, eu fiquei pensando, ninguém que eu vou botar nessa lista. Mas, pelo menos estão lá fazendo e continuam trabalhando do outro lado. Então, o serviço não termina. Não tem, a notícia triste é que não tem negócio de férias. Você sai daqui já engana outro trabalho. Então, não adianta dizer, agora eu vou descansar. Isso aí, alguns outros irmãos de outras religiões pregam. Serviu, agora só é eternamente lá no oásis. Só comendo, dormindo, bebendo e ouvindo música. Por isso, vamos tentar, a gente tem uma coisa que a mãe falou. Tentar deixar um livro para um amigo, fazer a melhor caridade que a gente pode fazer para o Espiritismo é a sua divulgação. Deixar um livro na praça, levar, botar lá no... O que ele vai fazer com o livro depois vai depender da espiritualidade. Mas a gente vai, uma mensagem, alguma coisa ou outra, a gente vai divulgando. E ela vai chegar no momento que a pessoa está precisando. E quando chegar nela, ela vai procurar a casa espírita. E a gente vai introduzir ela nesse ensinamento. Bom, meus amigos, é muita coisa que a gente tinha para falar, mas cada um tem suas experiências, cada um faça da sua vida a melhor existência que tem, está curta. Vamos achar que a gente tem muito tempo para muita coisa, ninguém sabe o que é que vem indo por aí nesse mundo, cheio de provas e expiações. Mas uma coisa é boa, que Jesus, e quando chegar o momento da gente partir, que encontre a gente trabalhando. Isso, eu fico assim, se chegar até mim, eu primeiro tenho a ideia essa, se chegar a me encontrar trabalhando. Quero deixar passar essa oportunidade.
Então, muita paz a todos e até a próxima oportunidade. Felicidade para o pessoal que está aí no online. Gente boa. Você só tem 5 minutos, viu? Encerrando aqui mais uma palestra, agradecer todos os participantes, aqui presencial e virtual, né? Que todos nós possamos estar sempre em sintonia com Deus, com Jesus. E aí, estamos fazendo nossa prece final, Divino Mestre Jesus, e agradecemos mais essa oportunidade. Estamos aqui, reunidos, na presença do nosso Pai Maior, realizando mais essa doutrinária. Agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados. Agradecer a presença do nosso palestrante, agradecer essa palestra boa, que vocês nos reconhecer como devemos ser como espíritas. Então vamos exercitar, praticar, fazer a nossa parte para a nossa evolução. Obrigado, Pai amado. E pedimos proteção a todos os nossos irmãos, encarnados, desencarnados, e aqueles que ainda não puderam estar conosco. Que todos recebam a luz, o amor, a paz, boas energias, essa casa que nos oferece. Obrigado, Pai amado. Te pedimos nesse momento permissão para encerrar nossa doutrinária de hoje. Que a tua paz permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Obrigado. Vamos ter. Eu? Boa noite, gente. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Valeu, Ribamar. Foi muito bom. Boa noite a todos. Obrigada, gente. Boa noite. Pedi 2 Chicken Júnior pra tu. Agora eu vou pedir os sorvete dos meninos aqui. Os Sunday. Deixa eu pedir um pra mim também. O Theo, tu viu que eu comprei, né? Arroz com brócolis, ele nem comeu direito, eu comi o resto. Ele comeu o resto das coisas. Eles estão ali vendo os insetos gigantes. Eu vim sozinho comprar tua comida. Pedi aqui, tem os 2 sanduíches já. E é isso.